Bem, meus amigos, se o acordo de não persecução civil é uma possibilidade, uma faculdade e, portanto, um ato discricionário que não pode, como vimos no bloco anterior, ser imposto judicialmente, isso comporta algumas análises. Primeiro, como todo e qualquer ato discricionário, ele não significa mero voluntarismo. Não quero celebrar o acordo porque não quero. Ponto final. Não é assim. Se o Ministério Público, se a pessoa jurídica de direito público recebe uma proposta de acordo, ele precisa efetivamente responder fundamentadamente o porquê da negativa da celebração do acordo. Essa é uma obrigação lógica em que, por força do artigo 50, inciso 1º da Lei 9784 de 99, isso precisa ser colocado de uma maneira muito clara. E, além disso, usando a lógica do direito sancionador consensual, na área penal é assim. Quando nós falamos de transação penal, de suspensão condicional do processo, é possível a recusa quando há a devida fundamentação. E aí nós temos que fazer sempre o paralelo entre o crime e o cível, porque se no crime, onde o bem jurídico tutelado é muito mais sensível para o ordenamento jurídico, que é a liberdade, se permite esse tipo de postura, na área civil também vai ser permitido. Essa é uma decorrência lógica, né? Se na área mais grave eu posso adotar determinado comportamento, na área civil eu também poderia fazê-lo. E aí eu tenho aqui, né, a gente tem algumas decisões já de longa data no âmbito do STF e do STJ apontando isso. Olha só. Sobre o assunto, conferi o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal. Quanto à pretendida concessão da suspensão condicional do processo, anoto que a jurisprudência da Corte já decidiu que o benefício não é cabível se o Ministério Público, de forma devidamente fundamentada, como no caso, deixa de propô-la e o juiz concorda com a recusa. Logo abaixo, nós temos decisões do STJ na mesma linha. Olha só. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, no caso aqui, titular da ação de improbidade, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de maneira fundamentada. Tá bom? Aqui o item C que eu coloquei também, o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tais, sendo-lhe negado o benefício da transação e da suspensão. O Ministério Público, ao não ofertar os benefícios, deve fundamentar adequadamente a sua recusa. A recusa concretamente motivada não acarreta por si ilegalidade sob o aspecto formal. E aí o artigo 50, inciso 1 da Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal, que é aplicável subsidiariamente aos processos nos âmbitos estadual e municipal, como já decidiu o STJ recentemente, diz: os atos administrativos, que é o caso, a resposta a uma proposta de acordo, deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Tranquilo? Está aí a súmula 633 do STJ, que diz: a Lei 9784, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial, especialmente, não exclusivamente, para a revisão dos atos, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma local específica que regule a matéria. Beleza? E aí aqui, precedente bem recente, de 28 de maio de 2019, lá da área criminal, mas que também pode ser transportado para cá, que
determina a distância do Poder Judiciário de toda e qualquer negociação referente à imputação ou exclusão de sanções. E a gente aqui precisa fazer até um paralelo, né? O acordo de não persecução civil, ele está mais para a transação penal, porque na transação penal a gente realmente negocia sanções, ao passo que na colaboração muita gente vem falando, vamos usar a lei anticorrupção, a lei das organizações criminosas de maneira subsidiária para a lei anticrime aqui no que diz respeito ao acordo de não persecução civil. A mim parece uma posição equivocada, porque a finalidade dos institutos é diferente. O acordo de leniência, a colaboração premiada, tem a perspectiva de garantir a continuidade de uma investigação para que se consiga atingir patamares superiores ou outros agentes envolvidos. Aqui, no acordo de não persecução civil, esse não é o fim primário da questão, e sim colocar de uma vez por todas fim àquela ação, àquela investigação, já resultando no consenso na sanção a ser aplicada, tá bom? Mas aqui a decisão do Supremo. O colegiado entendeu inexistir direito líquido e certo a compelir o Ministério Público à celebração do acordo de delação premiada, diante das características do acordo e da necessidade de distanciamento do Estado juiz do cenário investigativo. Observou que, na linha do que decidido no HC 127483, o acordo de colaboração premiada, além de meio de obtenção de prova, constitui negócio jurídico processual personalíssimo, cuja conveniência e oportunidade não se submetem ao escrutínio do Estado juiz. Trata-se, portanto, de ato voluntário por essência, insuscetível de imposição. Ademais, no âmbito da formação do acordo de colaboração premiada, o juiz não pode participar das negociações realizadas entre as partes por expressa vedação legal. E aí sim, nesse ponto, segue-se a lógica de fato do juiz ficar equidistante. E o STJ também segue a mesma linha agora no âmbito civil. Percebam, portanto, que é uma decorrência do princípio da imparcialidade, da inércia do Poder Judiciário. O juiz não pode participar de qualquer espécie de negociação, seja na área crime, seja na área civil. Vamos ver aqui, portanto, esse precedente do STJ. A questo juris resiste em saber se o recorrente teria direito subjetivo de firmar o compromisso de ajustamento de conduta previsto no ECA e na Lei da Ação Civil Pública, ou se dispõe o Ministério Público da faculdade de assiná-lo sem sequer discutir as suas cláusulas. A turma entendeu que tanto o artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública, quanto o artigo 211 do ECA, dispõe que os legitimados para a propositura da ACP poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais. Assim, do mesmo modo que o Ministério Público não pode obrigar qualquer pessoa física ou jurídica a assinar termo de cessação de conduta, também não é obrigado a aceitar a proposta de ajustamento formulada pelo particular. O compromisso de ajustamento de conduta é um acordo semelhante ao Instituto da Conciliação e, como tal, depende da convergência de vontades entre as partes. Ademais, não se pode obrigar o MP a aceitar uma proposta de acordo ou mesmo exigir que ele apresente contrapropostas, tantas vezes quantas necessárias, para que as partes possam compor seus interesses, sobretudo em situações como a discutida, em que as posições eram absolutamente antagônicas, tá bom? Então,
fica muito clara aí a participação do judiciário, que é de controlar os excessos de um eventual acordo, a ilegalidade de cláusulas estipuladas por questões de desproporcionalidade ou até imposição de sanções vedadas. Suponhamos aqui que no acordo de não persecução civil, Ministério Público e investigado, processado, coloquem uma cláusula adicional dizendo que a pessoa se compromete a não ocupar mais nenhum cargo durante toda a sua vida, nenhum cargo comissionado durante toda a sua vida. Ou que ela se compromete a nunca mais concorrer a qualquer cargo eletivo. E aí, depois de um tempo, a parte recorre ao judiciário. Parece-me que seria lícito, nesse caso, que o judiciário anulasse essa cláusula, porque a nossa Constituição é clara dizendo que não pode haver penas de caráter perpétuo. Penas criminais, claro, mas aqui nós estaríamos também diante de uma pena civil, não é verdade? E na área civil, as inelegibilidades têm período determinado de, no máximo, 8 anos. Nós não podemos estipular além. Aliás, nós vamos ver mais à frente que nós temos uma extensão mínima do acordo de não persecução civil, que é sempre o respeito às proporções trazidas pela lei para as sanções, o que não impede a negociação e inserção de cláusulas adicionais, porém condicionadas efetivamente ao que diz a Constituição Federal. É lícito, ao meu sentir, que você pegou um vereador que fazia a rachadinha, celebrar um acordo de não persecução civil nessa hipótese. Porém, nada permite que neste acordo de não persecução o vereador concorde em nunca mais concorrer a um cargo eletivo. Ele pode concordar por um determinado período, talvez no máximo da inelegibilidade a qual o mesmo ficaria submetido. Então, esse é o papel do judiciário. Distância, respeito às tratativas das partes e anulação. Somente anulação. Nem mesmo reajuste de cláusulas. Digamos, nesta hipótese, o judiciário viu uma cláusula em que a pessoa se comprometia a nunca mais concorrer a um cargo eletivo e diz, não, doravante, homologo o acordo, mas que a cláusula X fique condicionada a 8 anos. Isso não seria lícito porque ele não pode impor obrigações, e por via oblíqua ele estaria impondo obrigações e cláusulas do negócio. Ele anula ou ele não homologa, determinando a remessa ao Ministério Público para a continuidade ou repactuação da cláusula que a Justiça, o Poder Judiciário, entende indevida e ilícita, tá bom? É importante essa perspectiva. Continuando aqui, nós temos, como já falei, as duas modalidades de acordo de não persecução civil, a extraprocessual, que vai ser regido pela Lei da Ação Civil Pública no caso do Ministério Público e regulamentado pelas resoluções 118 de 2014 e 179 de 2017 e recomendação 54 de 2017. A judicial, também permitida na área da improbidade, como trazido, e esses acordos possuem natureza de título executivo extrajudicial, como diz o artigo 5º, parágrafo 6º da lei da ACP e o artigo 784, inciso 12 do CPC, e o outro, claro, é um título executivo judicial. Agora, vejam que interessante essa discussão que eu trago para vocês. O parágrafo 10A, inserido pela lei anticrime no artigo 17, diz o seguinte, vamos lá, olha aqui. Havendo a possibilidade
de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Ora, nós vimos que o acordo de não persecução cível pode ser judicial. E aí, o Ministério Público fez uma investigação. Nesta negociação, inclusive, na oitiva do investigado, colocou-se à disposição para a celebração de um acordo. A parte não se manifestou ou se manifestou contrariamente. O Ministério Público ajuizou a ação de improbidade. E a lei diz, ok, havendo possibilidade, isto é, havendo manifestação de vontade, as partes podem requerer a interrupção do prazo da contestação para a celebração do acordo, desde que este prazo de suspensão não supere 90 dias. A dúvida que pode surgir, ou a polêmica que pode surgir é: a contestação seria o marco temporal final para se ajustar o acordo de não persecução cível? Uma primeira corrente, certamente, à luz aí do princípio da consensualidade, das disposições do CPC que falam caber a juiz, promotores, defensores, advogados, estimular o consenso, resolver as questões de maneira acordadas, apontará para o caminho de que a qualquer momento o acordo pode ser celebrado. Esse caminho, porém, não me parece ser o mais coerente com a lógica do sistema, e eu vou aqui dizer por quê. Percebam que vou trazer um dado eleitoral que vai demonstrar objetivamente que o acordo não pode ser celebrado a qualquer tempo. Um cidadão, nesta condição em que eu falei, investigado, instado a fazer um acordo na fase extrajudicial, se recusou, foi processado, o juiz abriu prazo para a defesa, ele apresentou lá a sua manifestação preliminar, o juiz recebeu a petição inicial, ele contestou, foi designada a audiência de instrução, sobreveio sentença condenatória, ele recorreu, sobreveio acórdão mantendo a sentença condenatória. E aí, a partir deste momento, em um caso de lesão ao erário, enriquecimento ilícito, ele seria inelegível. Ele diz, eu estou inelegível, vou barganhar agora um acordo. Requer a suspensão do processo. Diz, Ministério Público, estou aberto ao acordo. Só que este acordo não pode mais acontecer. Por quê? Suponhamos que ele se dispõe a ressarcir o erário, a perder a função pública, mas ele quer retirar a inelegibilidade. Ele aceita tudo, menos ter os direitos políticos suspensos. Ora, nós vimos que o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, determina que lei complementar é que pode criar hipóteses de inelegibilidade. Pelo princípio da simetria, somente lei complementar poderia trazer hipóteses em que a inelegibilidade sairia. Se nós interpretarmos este parágrafo 10A como permitindo o acordo a qualquer momento, nós estaríamos violando a Constituição Federal. Além disso, se a lei quisesse dizer que o acordo seria celebrado a qualquer momento, ela não teria colocado expressamente que as partes podem requerer a interrupção do prazo para contestação, demonstrando que
Até a contestação, ok, a gente vai suspender. Depois da contestação, não há mais espaço para isso. Isso depõe, inclusive, contra a finalidade do Instituto. O acordo de não persecução civil foi concebido para dar maior celeridade, maior efetividade, maior resolutividade aos casos de improbidade. Permitir que o réu procrastine uma investigação, se defenda, apresente contestação, faça prova, e aí, até mesmo no primeiro grau, depois de 3, 4, 5 anos, aquele processo na justiça, ele vislumbra e diz, a instrução não me foi favorável, é muito difícil o juiz não me condenar, vamos aqui fazer um acordo, Ministério Público. Isso está contra a lógica do sistema. E mais, meus amigos, o sistema consensual, ele permite a preclusão. Na área penal é assim. Vejam, por exemplo, a suspensão condicional do processo. Se o Ministério Público denuncia alguém, por exemplo, por um crime de corrupção eleitoral, em que a pena é reclusão de 1 a 4 anos, e aí o Ministério Público não propõe a oferta de suspensão condicional do processo, a defesa tem a oportunidade de se manifestar sobre a denúncia, não contesta a omissão, o processo segue e ao final ele quer arguir, vamos fazer a suspensão, o acordo da suspensão. Não, o STJ tem farta jurisprudência dizendo que precluiu, não pode mais. Na área criminal há preclusão, aqui na área civil deve haver. Nós não podemos incentivar a litigância de má-fé. Igor, mas você está transformando um processo no ônus. Sim, o processo é um ônus. Se a parte se diz inocente o tempo todo, não aceita acordo ou não se coloca aberta, e aí quando chega ao final do processo, na iminência de ser julgado, ela, vislumbrando uma situação que vai ser desfavorável, diz, não, agora eu quero fazer um acordo. Isso não faz nenhum sentido. Isso lembra muito aquele expediente de má-fé utilizado por parlamentares federais que tinham foro no Supremo, que protelavam, e quando era marcada a sessão de julgamento, renunciavam um cargo para o caso descer ao primeiro grau. Não pode. O Supremo disse que, publicada a intimação para apresentação de alegações finais, eventual renúncia não modifica o foro. Então, em toda a área criminal nós temos manifestações de preclusão para institutos negociais. Aqui no civil não vai ter? A mim não parece fazer sentido, tá bom? Mas a gente continua no próximo bloco analisando o acordo de não persecução civil. Um grande abraço e até lá.